Irmãos, pode se assentar, sejam todos bem-vindos. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente poder compartilhar uma palavra. Quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Acho que hoje eu vou pedir para desligar o ar só. Acho que, acho que eu estou com frio hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 38. Hebreus 10, 38. O ventilador pode deixar ligado, mas só o ar-condicionado. Puder desligar, pode desligar. Hebreus Hebreus capítulo 10, versículo 38. O tema da nossa mensagem dessa manhã é o retrocesso de uma igreja. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso pode estar acontecendo conosco também. Essa palavra retrocesso é utilizada para caracterizar um recuo. Um recuo. Alguém que está sempre o que, irmãos? Recuando. Alguém que está sempre voltando para trás. E aí, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em nenhum momento Deus nos chamou para retroceder. Amém, igreja? Em todo momento, quando a gente olha para a Bíblia, Deus nos chama para avançar. Deus nos chama para progredir. Deus nos chama para desenvolver. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Ele nos chama para crescimento. A Bíblia nos chama para enriquecimento. A Bíblia nos chama para fortalecimento. A Bíblia nos chama para ascensão. Em nenhum momento a Bíblia nos chama para retroceder. E o retrocesso é terrível, porque não é só uma área espiritual, mas em tudo. Então, olhe para mim, imagina um marido que não cresce. Imagina uma esposa que vai sempre o quê? Retrocedendo. Imagina um filho que vai sempre retrocedendo, que não cresce, que não avança, que não desenvolve, que não enriquece, que não se fortalece. Então imagina que esse ser passa a ser difícil. A gente até quer lidar com essa pessoa, mas passa a ser o quê? Difícil. E você pode perceber, irmão, toda pessoa difícil de lidar, ela sempre retrocedeu. Toda pessoa difícil de lidar, ela sempre o quê? Diga por irmão que está falando assim, ó, toda pessoa difícil de lidar, ela sempre retrocedeu. Porque à medida que nós vamos avançando, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Amém, igreja? Não tem como você não se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um empresário melhor, um cristão melhor, à medida que você vai avançando. E esse texto de Hebreus, capítulo 38, 10, 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei de quem? Se retroceder, não me agradarei de quem? Dele. Então, a nossa caminhada, você vê que em nenhum momento chama para retroceder. Nenhum momento. Agora, a minha pergunta foi essa: o que leva a gente a retroceder? O que está fazendo o povo de Deus retroceder? O que está fazendo as pessoas? Hoje a gente fala muito de desigrejado, pessoas que saem da igreja, pessoas que não conseguem se manter dentro da casa do Senhor. O que está acontecendo? O que há hoje esse retrocesso? Ao mesmo tempo que entra pessoas na igreja, ao mesmo tempo que a igreja sai. O que acontece? O que há por detrás disso? O que nós aqui como cristão devemos vigiar que não estamos vigiando? O que nós aqui hoje, como cristão, precisamos ser que nós não estamos sendo. Então, é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção está aqui no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Versículo 7. Coloca a NVI na tela para mim, por favor. Ageu, capítulo 1, versículo 7.
Ageu está no Antigo Testamento. Onde fica esse livro, pastor? Se você abrir Mateus, é o Novo. Aí você volta para trás, você vai se deparar com o livro de Malaquias, Zacarias, Ageu. Viu? Bem fácil. Abre o Novo Testamento, Mateus. Volta sentido Gênesis, passou Zacarias, Ageu, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó, na tela. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos, o quê? Os levaram. Veja aonde os seus caminhos os levaram. Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar aqui hoje, como um cristão, é os nossos caminhos. Porque os nossos caminhos têm poder para fazer a gente o quê? Retroceder. Nesse exato momento, no livro de Ageu, o povo havia acabado de voltar da Babilônia. Tudo que Deus esperava a eles é que eles construíssem de volta o templo do Senhor e retomasse a adoração a Deus. Mas eles não fazem isso. Cada um está preocupado apenas com a sua casa, deixar uma casa bonita, linda, adornada, e aonde o Senhor fala: olha, o que vocês têm feito até agora? Olha o que tem acontecido. Vocês plantam, no versículo 3, e colhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Vocês bebem, mas continuam o quê? Com sede. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E o saquetel que vocês colocam é no saquetel o quê? Furado. Então veja, quando Deus olha os caminhos que eles pegaram, não levaram eles a um crescimento. Levaram eles o quê? Ao fracasso. Então, a primeira coisa importante a você analisar é o caminho. Provérbios diz assim: há caminhos que parecem o quê? Bons. Há caminhos que parecem bons. Esse aqui é o mais perigoso, porque aos nossos olhos parece que nós estamos fazendo a coisa certa. O caminho é bom. Caminhos que parecem bom aos meus olhos. E é aqui que eu quero te ensinar uma coisa importante. Todo caminho que parecer bom aos seus olhos, comece a duvidar. Todo caminho que parecer bom aos seus olhos. Todos os caminhos. Daqui para frente, todo caminho que parecer bom aos seus olhos, comece a duvidar. Porque nós, como cristãos, não seguimos o caminho que parece bom aos nossos olhos. Nós seguimos caminhos da qual Ele trilhou para nós. Amém, igreja? É aqui que nós começamos a fazer a diferença na nossa vida cristã. E é essa autoanálise. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, se a gente pegar alguns personagens bíblicos, os caminhos que algumas pessoas pegaram. Por exemplo, olha a história de Judas. O caminho que Judas pegou. O caminho da desonestidade, o caminho do engano. E qual foi o final de Judas? O suicídio. Judas decide se matar. Aí se a gente pegar outro personagem, por exemplo, o filho pródigo, ele decide sair de casa, pega esse caminho. E aonde ele vai parar? No chiqueiro. Você percebe que o caminho é tão importante, o caminho que você está indo, o caminho que você está pegando, para onde está te levando? Faz essa autoanálise aqui hoje. É a primeira coisa que nós precisamos refletir como cristão. Qual é o caminho que eu estou pegando? Qual é o caminho que eu estou tomando para a minha vida a partir de hoje? Segunda coisa importante. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Olha outro retrocesso. O retrocesso começa pelo caminho. Se o caminho que você pegou está te afastando, se o caminho que você pegou parece bom aos seus olhos, só você enxerga isso, que é bom, só você enxerga que é vantajoso, então duvide desse caminho. Duvide desse caminho. Toda vez que aparecer um caminho que parece bom aos seus olhos, duvide desse caminho. Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Outra coisa que faz a gente retroceder. Porque se eu torno, ou se eu volto a edificar o que destruí, a mim mesmo constituo o que, igreja? Transgressor. Então olhe para mim. O livro de Gálatas, nesse exato momento, a igreja ela está dividida.
Porque o que acontece? O que acontece nesse exato momento? Infiltra-se judeus junto com o cristão, e eles tentam trazer de volta o judaísmo e as leis mosaicas. E Paulo está falando, não, olha, a gente daqui para frente, nós somos salvos por Cristo Jesus através da nossa fé. Não tem mais esse negócio de lei. Nós vivemos agora debaixo do quê? Da graça. Só que quando Paulo fala isso, algumas pessoas não conseguem entender. E aí Paulo está dizendo assim, olha, se eu torno a construir o que eu destruí, eu me torno o quê? Transgressor. E aqui é uma autoanálise muito grande, irmãos. As coisas que nós tiramos da nossa vida. O que você destruiu? O que você tirou? Por exemplo, você não tinha mais esse pensamento. Por que está voltando esses pensamentos tudo de novo? Por quê? Você não tinha mais esses pensamentos? Você havia destruído esses pensamentos aonde? Da sua vida. Por que está voltando os mesmos pensamentos? Pastor, eu não entendo, tem hora que está voltando tudo de novo. Então, peraí, para. Você já destruiu isso o quê? Da sua vida. Por que essas velhas atitudes estão voltando tudo de novo? É sobre essa autoanálise que Paulo está fazendo a gente pensar. Sobre coisas que nós tiramos da nossa vida e voltamos o quê, irmãos? A trazer. Peraí, você não fazia isso. Você não agia mais assim. Você não se relacionava dessa forma. Por que você está trazendo de volta as coisas que você já destruiu? Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó. Diga assim para o seu irmão assim, ó. O que você destruiu tem que permanecer destruído. O que você tirou da tua vida acabou. Você não arrancou? E isso eu falo até pessoas. Você não tirou essa pessoa da sua vida? Por que você quer saber como que ela está ou como que ele está? Se você já tirou essa pessoa da sua... Por quê? Não, pastor, porque eu... Para quê? Você já tirou essa pessoa. Para que trazer de volta para a sua vida quem você já tirou? Para quê? E é isso que faz a gente retroceder. Porque às vezes a vida da pessoa está vivendo hoje um acúmulo de passado. Cada vez que você traz o que você destruiu, você está acumulando o que, irmãos? Passado. E toda pessoa que acumula passado, ela não consegue progredir. Diga para o irmão que está falando assim, toda pessoa que acumula passado, ela não consegue progredir. Você está percebendo o que acontece muitas vezes na nossa vida? Por que eu estou retrocedendo? Por que eu estou voltando para trás? Porque eu estou acumulando passado. O apóstolo Paulo diz, olha, a lei mosaica ficou para trás. Nós não se baseamos mais nela, mas nos baseamos na graça de quem? De Deus, acabou. Eu não tenho que trazer de volta o que foi tirado, o que Deus tirou da minha vida. Irmãos, teve coisas que você lutou tanto para sair. Teve coisas que você se esforçou tanto para sair disso. Você lutou tanto, jejuou tanto para sair dessa situação. Por que voltar? Por que voltar? Coisas que você da qual orou, jejuou, lutou tanto para sair, para que voltar? Para que deixar esse engano tomar conta do teu coração e fazer você retroceder? Outro contexto de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó insensato Gálatas, o que vos enfeitiçou? Tem tradução que fala, o que vos seduziu? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Como se dissesse, Paulo está cobrando uma resposta. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar no quê?
Outra coisa que faz a gente retroceder, que Paulo está falando aqui, sobre duas questões aqui. A primeira, ele está dizendo assim: o que está seduzindo você? O que está te seduzindo? O que está te prendendo? O que está te prendendo? Porque nesse mundo, irmão, existem tantas coisas para nos seduzir. Dinheiro seduz ou não seduz, irmãos? Seduz ou não seduz? Você está vendo aqui na mídia hoje, né, o caso das bettings. As pessoas que recebem proposta milionárias para anunciar o quê? Jogos. Seduz ou não seduz dinheiro? Imagina, um rapaz falando assim: eu ia ganhar R$500.000 por mês num contrato de bet. R$500.000. O quanto isso poderia mudar o quê? A minha vida. Imagina. Seduz ou não seduz? Hoje nós vivemos num mundo que acontece tanta sedução constante. Olha como tá as propagandas na TV. A propaganda pode ser de pasta de dente, mas vai ter uma mulher completamente quase nua. Hoje nós estamos olhando tantas coisas que seduz. O que está te seduzindo? Paulo falou: o que está te enfeitiçando? O que está te dominando? Qual é o sentimento que está trazendo isso? Para onde vocês estão olhando? Qual é o feitiço que está aqui prendendo vocês? Me explica isso. Me explica. Paulo pede uma explicação. Paulo traz uma retórica tão forte para a igreja da Galácia, querendo entender o que está acontecendo. E tem hora que a gente precisa fazer essa mesma autoanálise. O que está me seduzindo? O que está me seduzindo? É essa moça, esse rapaz? O que está me seduzindo? O que está me tirando essa minha paz que eu tinha? O que está me prendendo? Porque aí ele fala: vocês começaram bem. Vocês começaram no espírito, agora está terminando o quê? Na carne. Como se dissesse, vocês foram se afastando da espiritualidade. Vocês foram largando a comunhão. Vocês foram deixando de orar. Vocês foram deixando de se revestir. Foi abandonando. E é isso que acontece. Na sexta-feira, quem veio no culto, eu falei assim, para quem veio no culto na sexta-feira, eu falei: gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o nosso culto a Deus está tão incompleto, e às vezes a pessoa nem percebe. Por que ela não percebe? Porque na adoração ela não está adorando. Você vem na igreja para fazer o quê? Para cultuar. É ou não é igreja? Então a pessoa, ela perde a adoração. Ela perde a oração. A palavra, às vezes, tem pessoa que até dorme na hora. E não sei como, o pastor fala tão alto, né? Mas ela dorme. Então imagina, o culto dela começa a ser o quê? Incompleto. E isso que é o pior problema. Por quê? Porque, olha a noção, ela está dentro da igreja. Ela não falta culto. Ela não perde culto. Só que o culto dela a Deus ainda é o quê? Incompleto. Então vamos imaginar uma sucessão de cultos incompletos. Vamos imaginar isso. Como essa espiritualidade está tão o quê? Fraca. E aí ela não percebe. Porque a noção que ela tem é que ela está sempre dentro da igreja. Eu estou sempre dentro da... Ela só olha para isso: eu estou na igreja, né? De uma maneira automática. Só que ela não para prestar atenção o tipo de culto que ela está oferecendo. Se o teu culto está sendo incompleto, é natural que você vai se enfraquecer. E estando dentro do quê? Da igreja. Então veja o que o apóstolo Paulo está falando. Vocês começaram no espírito, agora estão terminando o quê? Na carne. Essa espiritualidade da qual vocês tinham antes, ela foi morrendo. E morre assim muito simples. Não é só deixar de orar, não é só deixar de jejuar, mas é o culto. O culto a Deus. O seu culto a Deus, como está hoje? Se você pudesse classificar hoje, como está sendo o seu culto? Porque se seu culto está sendo incompleto, a tendência natural é você começar a ir para as obras do quê? Da carne. E a gente nem percebe. Por isso que eu disse para você, o nosso parâmetro de culto não é só o estar. O nosso parâmetro de culto é se tem completude. Se eu estou cultuando a Deus completamente. Amém, irmãos?
É isso que você deve sempre olhar. É isso que você deve ficar sempre atento, porque é uma das maiores armadilhas que o diabo coloca hoje dentro da igreja. Gente que está na igreja, mas dá culto o quê? Incompleto para Deus. Da metade. Na adoração, Deus não te encontra. Você não adorou ninguém. Na pregação, para você aprender, você está sempre o quê? Dormindo. Então imagina que o teu culto ao Senhor, ele está sendo incompleto. Então, essa espiritualidade, ela vem caindo. Ela vem caindo, ó. Aí quando chega um pecado, é difícil lidar, irmãos. Porque o diabo também, ele é paciente. Ele espera você ficar fraco. Ele espera você ficar fraco. Para jogar a tentação, para jogar o desejo. Ele espera. Ele não é apressado. Ele sabe que quando você está no Espírito, é impossível. É impossível. Você desejar as obras do quê? É impossível. Mas ele espera você cair o quê? Para esse nível de carnalidade. Então, olhe muito isso em você hoje. Para que você não retroceda. Para que você não volte para trás. Aí a gente fecha a mensagem em Gálatas capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó. O apóstolo Paulo dizendo assim, ó. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que vos impediu de continuar obedecendo a verdade? Vocês estavam tão bem, vocês corriam tão bem. Vocês tinham a velocidade para fazer as coisas, pedia, você ia lá e fazia. Vocês corriam, se apressava para fazer qualquer coisa. Como que essa igreja vivia-se uma postura atlética. Era uma igreja que tinha pressa, vamos imaginar, para fazer missões. Era uma igreja que tinha pressa para ganhar as pessoas. Era uma igreja que tinha pressa para fazer aquilo que era escrito, as cartas que Paulo mandava. Havia uma pressa e de repente essa igreja para de obedecer o quê? A verdade. A desistência da verdade. Então, uma das coisas que nos faz retroceder é quando a gente começa a olhar para nós mesmos e começamos a ter dificuldade de obedecer a verdade. Esses tempos atrás aqui, estava eu e minha esposa conversando e ela estava falando sobre batismo. Aí uma senhora falou assim, mas eu sou tão velho, não preciso batizar mais não. Né? Eu já sou tão velho, não preciso me batizar, mas é uma verdade. Quem crê for batizado será o quê? É uma verdade. E quem não for, não tem idade. Não será salvo. É uma verdade da qual muitas vezes a gente vai se afastando. A pessoa, ela entra na igreja, ela deveria se batizar, passar por esse processo, mas ela vai relutando. Ela vai relutando. Então, existem algumas verdades da qual esse povo começou a se afastar. Eles obedeciam, tinham pressa em fazer. Então, o nosso termômetro para a gente ver se a gente não está retrocedendo, é a velocidade. É a velocidade. Se você tem pressa para fazer aquilo que Deus quer. Esse é o termômetro. Porque vamos imaginar aqui nesse exato momento. Vamos imaginar que Deus fala para você, olha, você tem um chamado. Tem um chamado de Deus. E até agora você ainda nada. Absolutamente nada. Peraí, se eu tenho chamado de Deus, por que não? Por que não fazer a obra? Por que não ajudar? Porque, preste atenção, irmãos. Preste atenção. Existem almas que é você que vai ganhar, não sou eu. E o seu retrocesso, o seu não ir, o seu não obedecer à verdade, é o que vai impedir a alma de ser o quê? Salva. Então, quando a gente para analisar, irmãos, o deixar de obedecer à verdade implica em um monte de coisa. Para a gente ser abençoado, a como? Por que as coisas não estão fluindo mais, pastor? Por que eu não estou sendo mais abençoado? Para e faz essa análise. Se você está com pressa de obedecer, se você está com pressa de fazer, porque a gente vai deixando. Apesar de saber, uma hora eu faço, ou a gente fica esperando uma combinação perfeita, e não tem combinação perfeita. Não tem.
a gente vai fazendo. E no meio do caminho Deus vai transformando. Amém, igreja? É o que você precisa entender. Porque talvez você que aqui está hoje, você já retrocedeu demais. Olha bem. Se talvez você não consegue mais obedecer à verdade, se você já não tem mais pressa em fazer, você faz quando você quer, na hora que você... Tem gente que é assim. Tem gente que às vezes se entrou dentro da igreja, ela faz assim na hora que ela quer, no momento que ela quer, ela já não lida mais com aquilo, com aquela pressa. Sabe quando você chega, quero fazer isso, eu quero mudar isso na minha vida, quero deixar isso, aquela pressa, não tem mais de obedecer à verdade? Então faz essa autoanálise aqui hoje. O que está me fazendo retroceder? Será que você perdeu velocidade? Será que hoje você já não obedece à verdade como antes? Será que hoje a sua espiritualidade, ela ficou tão fraca? Tão fraca, porque até mesmo você não percebeu o tipo de culto que você estava entregando ao Senhor. E o culto é tão importante a Deus, amém, irmãos? Uma das coisas que nos mantém conectado a Deus é o nosso culto a Ele. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É o nosso culto. Então, se o nosso culto está sendo incompleto, nós vamos a qualquer momento nos enfraquecer. Nós vamos enfraquecer. Faz essa autoanálise se você destruiu isso da sua vida. Você tirou, por que trazer de volta? Não traz mais. Acabou. Você pôs um fim. Segue em frente. Amém, igreja? Acabou. Ah, mas o fulano, a fulana, acabou. Acabou, segue em frente. Já tirei isso da minha vida, já tirei isso da minha casa, já tirei isso do meu coração. Ah, mas não, acabou. Eu só sigo agora em frente, porque ficar com isso na minha vida é acumular passado. E eu não vivo mais de passado. Amém, igreja? Vivo. Acabou. Acabou, eu não vou retroceder, ficar acumulando coisas do passado, coisas que eu já destruí, coisas que eu já tirei. Eu vou voltar para isso para quê? Coloca no teu coração. Observa o caminho. Observa aonde os seus caminhos estão te levando. Para onde? Olha bem, porque se a gente não faz essa autoanálise nossa na nossa vida cristã, a gente se perde. Há caminhos que parecem bom. Tudo que parecer bom aos seus olhos, duvide. Duvide. Ah, mas olha, pastor, vou... Duvide tudo. Tudo. Daqui para frente. Para que você não retroceda. Amém, irmãos? Deus te chamou para você avançar. Deus te chamou você para progredir. Deus chamou você para ser fortalecido. Deus chamou para você ser enriquecido. Coloca isso no teu coração. Eu não vou mais retroceder. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte?